A brisa fria de São Paulo soprava, carregando o cheiro de poluição e a promessa de chuva. Marco, um designer gráfico de 30 e poucos anos, sentiu um arrepio. Ele apertou o passo com as mãos nos bolsos enquanto Pipoca, seu pequeno e corajoso poodle, guiava o caminho pela rua escura. Era tarde, e a única iluminação vinha de um poste solitário, que piscava em um ritmo doentio. A rua, um atalho pouco frequentado, era mais curta, mas também mais sinistra. Pipoca, que normalmente andava à sua frente, parou abruptamente e começou a latir. Era um latido agudo e desesperado, que ecoava no silêncio da noite. O cãozinho, com o rabo entre as pernas, recuou, como se estivesse com medo. Marco olhou para a frente e viu. No chão, no meio da calçada, havia um vulto. Parecia uma pessoa encolhida, como se estivesse machucada. O coração de Marco se apertou. Pipoca, calma. É só alguém que caiu, sussurrou ele, tentando acalmar o cão e a si mesmo. Ele se aproximou com cautela, o som de seus passos ecoando na rua deserta. A figura no chão parecia inerte. Ele pensou em ligar para a emergência, mas sentiu que precisava ajudar. Ei, você está bem? Perguntou ele, a voz vacilando um pouco. Não houve resposta. Ele se ajoelhou, as luzes do poste piscando sobre a cena. Ele estendeu a mão para tocar no ombro da figura. Foi então que ele viu os detalhes. A pessoa não tinha rosto. O que parecia ser a pele era uma substância pegajosa e escura. Os braços e as pernas estavam em ângulos impossíveis. E o cheiro era um cheiro metálico e nauseante, o cheiro de sangue fresco. O que parecia ser uma mão estendida era, na verdade, uma garra. Marco sentiu o estômago revirar. O pavor gelou suas veias. Não era uma pessoa. Era uma armadilha. A figura se moveu, não como um corpo humano que acorda, mas como algo que se desenrola. A cabeça, que parecia estar baixa, se ergueu, e os olhos, brilhando em um tom avermelhado, se fixaram em Marco. A boca se abriu, não com dentes, mas com dentes pontiagudos e afiados, como agulhas. Marco não pensou. Ele se jogou para trás e tropeçou, caindo de costas no chão. A criatura, com um movimento rápido e fluido, se lançou em sua direção. Não era um animal, nem um ser humano. Era algo de outro mundo, um predador. Seus movimentos eram assustadores, mais rápidos que a percepção de Marco. Ele se levantou, cambaleante, e começou a correr. Pipoca, que havia ficado para trás, começou a latir novamente. Um som de fúria e medo que se misturava com o eco dos passos de Marco. Ele não olhou para trás, mas ouviu o som da criatura. Um chiado úmido se aproximando. Ele correu pela rua desesperado. Ele viu a luz de sua casa, a poucos metros de distância, mas a criatura estava se aproximando. Ele se jogou contra o portão, que rangeu. A criatura se lançou em sua direção. E ele, com um último ato de desespero, se enfiou pela fresta, fechando o portão atrás de si. A criatura bateu contra o ferro, um som oco e aterrorizante. Marco, ofegante e tremendo, viu a criatura através das grades. Era alta, esguia, com garras longas e uma pele que parecia estar sempre úmida. Seus olhos vermelhos, cheios de uma fome insaciável, o observavam. A criatura sibilou e o som fez o coração de Marco parar. Ele não ficou ali por muito tempo. Ele entrou em casa, fechou todas as portas e janelas e se trancou no quarto. Pipoca, que o havia seguido, se enfiou debaixo da cama. O silêncio na casa era pesado e o medo o consumia. Ele passou a noite inteira acordado, ouvindo os sons da noite, esperando o próximo movimento da criatura. Mas ela não veio. Ele foi até a janela e viu a rua deserta, como se nada tivesse acontecido. Mas no chão, perto do portão, havia uma poça de um líquido escuro e pegajoso. A criatura era real. Cruzeiro, como muitas cidades do interior, guarda seus segredos nas lendas que são contadas de geração em geração. Para Joaquim, um pescador que viveu sua vida na beira da Lagoa Negra, esses segredos eram apenas histórias de pescador. Ele era um homem simples, de poucas palavras, mas com um coração enorme. Sua vida era dedicada à pesca, e a lagoa, com suas águas calmas e escuras, era seu local de trabalho. Naquela noite, a sorte não estava com ele. As horas passavam, o sol se escondia atrás das montanhas e seu cesto de peixes permanecia quase vazio. A família em casa esperava por ele, mas a lagoa parecia ter virado de costas. Joaquim, com o coração apertado, decidiu ficar um pouco mais. Ele sabia que a noite era a melhor hora para pescar, e ele precisava de comida para sua esposa e filhos. O silêncio da noite foi quebrado pelo som da água. Um som estranho. Um balançar de ondas que não vinha de um barco ou de um animal. O ar ficou mais frio e o cheiro de lodo e de algo podre
como de peixe morto, invadiu o ambiente. Joaquim sentiu um calafrio na espinha. Ele olhou para a água e viu uma figura se movendo. Não era um peixe nem um animal. A figura tinha a forma de um ser humano, mas sua pele era de um verde escuro coberta por algas. Seu corpo, de aparência musculosa, era forte e resistente. Sua cabeça, de formato alongado, tinha um par de olhos grandes e brilhantes que pareciam fixos no barco de Joaquim. "O que é isso?" Ele sussurrou para si mesmo com o coração batendo descontroladamente. Ele, um homem que já tinha visto de tudo na lagoa, nunca tinha visto algo assim. A criatura se aproximou lentamente, as mãos com membranas entre os dedos e as unhas compridas e afiadas. Em vez de uma boca, havia uma fenda que se abria e fechava, emitindo um som de rosnado baixo e gutural. A criatura, que ele soube de imediato ser o lendário caboclo d'água, com um salto rápido e ágil, subiu no seu barco. O barco, balançando de forma violenta, quase o jogou na água. Joaquim se levantou e, com o remo na mão, tentou acertar a criatura. Mas a criatura era rápida. Ela desviou do ataque de Joaquim e, com suas longas unhas, rasgou a sua pele, que sangrou de imediato. A criatura soltou um sibilo de satisfação. Joaquim, que já tinha lutado com onças, sabia que não poderia lutar com a criatura. Ele precisava ser mais esperto. Ele então se jogou na água, tentando nadar para a beira da lagoa. Mas a criatura era mais rápida na água do que em terra. Ela o seguiu, o som de seu corpo se movendo na água sendo o único som na escuridão. "Volte!" A criatura sussurrou, a voz que parecia vir da profundeza das águas assustadora e fria. Joaquim nadou mais rápido, com toda a força que lhe restava. Ele sentiu o corpo da criatura se aproximando, as águas se agitando ao seu redor. Ele estava quase na margem da lagoa. Quando sentiu a mão da criatura agarrar seu pé, ele pegou a faca de pescar que estava em seu cinto. A criatura, com suas garras, tentou agarrá-lo, mas Joaquim foi mais rápido. Ele, com um grito, cravou a faca no braço da criatura. A criatura soltou um uivo de dor que parecia vir do inferno. A criatura recuou, sua pele verde soltando fumaça, e mergulhou na água. Joaquim, ferido e ofegante, saiu da água, o corpo tremendo, o coração batendo descontroladamente. Ele havia escapado. A criatura havia fugido, mas a lembrança de sua pele verde, de seus olhos brilhantes e de seu cheiro o assombraria para sempre. A lenda da Lagoa Negra, que antes era apenas uma história, se tornou uma realidade que ele nunca poderia apagar de sua memória. Ele nunca mais pescou na lagoa, e a lenda, que antes era um sussurro, se tornou uma realidade aterrorizante para a sua família. O som da motosserra era o único som que quebrava o silêncio da estrada em cruzeiro. Para Osmar, um homem de 50 anos, a vida era simples. Ele se levantava antes do sol nascer, pegava sua motosserra e ia para o eucaliptal, uma vasta plantação que se estendia por quilômetros na beira da estrada. Ele era um homem do campo, com o corpo cansado, mas a alma tranquila. Sua vida era dedicada à madeira, e o cheiro do eucalipto para ele era o cheiro da vida. Naquele dia ele precisava terminar de cortar uma grande leva de árvores, pois uma tempestade estava se aproximando. As horas passavam. O sol se escondia atrás das montanhas e seu trabalho parecia não ter fim. A luz do dia se transformou em uma escuridão profunda, e o único som que ele ouvia era o da sua motosserra. Ele se sentiu sozinho, mas o desejo de terminar o trabalho o manteve em pé. Foi então que ele viu, no meio do eucaliptal, em uma clareira, havia um grupo de pessoas. Eles estavam em círculo com as mãos dadas e cantavam uma melodia monótona e assustadora. Eles usavam túnicas escuras, e o rosto de cada um deles estava coberto por uma máscara branca e sem expressão. No centro do círculo, havia uma fogueira, e o som do sino, que parecia vir do meio da floresta, era o único som que ele ouvia. Osmar, intrigado, desligou sua motosserra. Ele se escondeu atrás de uma árvore e observou. O grupo de pessoas dançava ao redor da fogueira, a melodia se tornando mais rápida e mais alta. Eles estavam em um transe. Um homem com uma túnica preta e um cajado na mão se ergueu e a música parou. Ele falou com uma voz grave e cavernosa, palavras que pareciam ecoar do chão. E então ele se virou para a fogueira e estendeu as mãos para a chama. A fogueira, que antes era apenas uma chama, se transformou em um vórtice de fogo, com cores que ele nunca tinha visto antes. Do meio do fogo, uma figura emergiu. A criatura, com asas de morcego e corpo esguio, tinha a aparência de um ser humano, mas sua pele era de um vermelho vivo, e seus olhos, 2 buracos negros,
Brilhavam com uma luz maligna. A criatura se ergueu e, com um rosnado baixo, se inclinou em sua direção. A criatura, que ele soube de imediato ser um demônio, olhou para ele com os olhos vermelhos fixos em sua alma. Osmar, paralisado de medo, sabia que não poderia lutar. Ele se virou e, sem pensar duas vezes, correu para a saída. Mas o demônio, com uma agilidade assustadora, o seguiu. O som de suas asas no ar era o único som na escuridão. Volte! A criatura sussurrou. A voz, que parecia vir das profundezas do inferno, assustadora e fria. Osmar correu mais rápido com toda a força que lhe restava. Ele sentiu o corpo do demônio se aproximando, e o cheiro de enxofre e de algo podre invadiu o ambiente. Ele estava quase na beira da estrada. Quando ele sentiu a mão do demônio agarrar sua roupa, ele se lembrou de algo que sua avó havia lhe contado. Filho, um demônio não pode ser combatido com a força, mas com o que o fez. A luz e a fé são a única forma de o derrotar. Osmar, em um ato de puro desespero, pegou a sua faca de trabalho e, com um grito, cravou a lâmina no braço do demônio. O demônio soltou um uivo de dor que parecia vir do inferno. A criatura recuou, sua pele vermelha soltando fumaça, e se afastou. Osmar, ferido e ofegante, correu para a estrada, e o demônio, com um som de fúria, se virou e voou para o céu, para longe. O demônio havia fugido. A família, em casa, esperava por ele. Mas a lenda da colheita da meia-noite em Cruzeiro, que antes era apenas uma história, se tornou uma realidade que ele nunca poderia apagar de sua memória. Ele nunca mais voltou ao eucaliptal. Ele sabia que o mal se esconde em lugares que a luz do sol não pode tocar, e a lembrança de um grupo de pessoas, cantando em uma língua desconhecida, e a criatura com seus olhos vermelhos, o assombraria para sempre. A estrada que conecta Guaratinguetá a Lorena é pontilhada por trechos de mata fechada, mas nenhum tão imponente e isolado quanto o Calipeiro da Bruxa. Vasto e silencioso, o campo de eucaliptos era um local de lendas, e para Mateus, um garoto de 17 anos, era um convite irresistível para desafiar o desconhecido. A história que ele tanto ouvia na cidade falava que, há cerca de 30 anos, uma bruxa vivia ali, em uma casa de madeira. Ela era conhecida por fazer rituais macabros e supostamente sacrifícios de animais. Os moradores, assustados com o mal que a bruxa trazia, se uniram e atearam fogo em sua casa, acreditando que assim a escuridão iria embora. Mas mesmo com o fogo, o mal continuou no local, atraindo pessoas que iam até lá para fazer rituais e oferendas. Mateus, com sua bicicleta, decidiu ir até o local para provar a si mesmo que tudo era bobagem. Ele deixou sua bicicleta na beira da estrada e adentrou o eucaliptal, o cheiro forte de eucalipto se misturando com o da terra úmida. O vento frio parecia sussurrar entre as árvores, e o silêncio pesado o engoliu. Ele caminhou por cerca de 20 minutos até encontrar uma clareira. No centro havia uma área queimada circular. Galhos carbonizados se misturavam com a terra escura, e era visível que ali havia sido o lar de algo. O coração de Mateus acelerou. A lenda era real, mas o que o assustou de verdade foram os objetos que encontrou ao redor. Velas derretidas, símbolos estranhos desenhados com sangue e pequenos montes de ossos de animais. A lenda estava viva. De repente, a brisa fria se transformou em uma rajada de vento forte, fazendo as árvores ao redor se contorcerem. O som de um galho quebrando em sua cabeça o fez tremer de medo. Ele se virou e viu um vulto na escuridão. Era uma mulher alta e magra, com a pele pálida e uma roupa escura e rasgada. Ela o observava sorrindo e o convidando com a mão para se juntar aos seus rituais. Mateus, em pânico, saiu correndo e tropeçou em algo no chão. Ao cair, sua mão bateu no que parecia ser uma vela velha. Ele olhou para trás para ver a bruxa rastejando em sua direção. Ele se levantou e correu para fora da clareira, sem olhar para trás. Ao chegar na sua bicicleta, ofegante e assustado, a primeira coisa que ele fez foi se sentar. Mas ao sentar, ele sentiu um arrepio na espinha. Ele olhou para o lado e viu a figura alta da bruxa o observando, sorrindo. Ele se levantou e pedalou o mais rápido que pôde para longe daquele lugar. O tempo passou e Mateus nunca mais voltou para lá. A lenda se tornou uma realidade para ele. Ele sabia que o Calipeiro não era apenas um lugar para acampar. Era o lar de um mal antigo.